Bem-vindos ao De Onde Vêm os Smartphones? Este podcast foi criado como parte do projeto de conclusão do curso de licenciatura em Química de Luísa Ribeiro, do Departamento de Química na Universidade Federal de Minas Gerais, e tem como objetivo fornecer uma abordagem prática e didática sobre a química envolvida na produção de smartphones. Você já se perguntou sobre a complexa composição dos smartphones que carregamos em nossos bolsos? Quais são os materiais responsáveis por sua estrutura e funcionamento? Durante os episódios, vamos explorar sobre a quantidade de materiais em um smartphone, o magnetismo para o funcionamento do smartphone, polímeros nos dispositivos móveis e reciclagem de resíduos telefônicos. Eu sou a Luísa Ribeiro e eu sou a professora Cíntia Lopes. Este é o episódio 3, polímeros. O que são e por que estão no smartphone? Hoje vamos explorar um componente essencial dos smartphones, os polímeros. Vamos descobrir o que são esses materiais e por que desempenham um papel tão crucial em nossos dispositivos móveis. Já parou para imaginar como seria o nosso mundo se não tivéssemos plásticos, borrachas, tintas e fibras sintéticas? Parece algo distante, mas a realidade é que esses materiais estão tão presentes em nossas vidas que raramente pensamos sobre suas origens ou composições. A maioria dos objetos que nos rodeiam e que utilizamos no dia a dia são feitos ou contêm partes feitas com algum desses produtos. E o que todos eles têm em comum? São feitos de polímeros. Para começar, vamos entender o que são os polímeros. Os polímeros são macromoléculas compostas por moléculas menores chamadas monômeros, que se ligam em cadeias longas e complexas e que existem naturalmente desde o início da vida na Terra. Na natureza, eles estão presentes em substâncias como carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos, além da borracha e outras gomas naturais. Na verdade, grande parte do nosso corpo é feita destes polímeros. Eles desempenham um papel crucial nos processos químicos que acontecem em nosso corpo, incluindo a formação e reorganização dos ácidos nucleicos, que são essenciais para a vida. Mas como esses polímeros se tornaram parte integrante dos smartphones e por que são tão importantes nesses dispositivos? É isso que vamos descobrir hoje. Os polímeros são importantes devido à sua ampla variedade de propriedades. Alguns são rígidos, outros flexíveis e moldáveis. Alguns resistem a altas temperaturas, enquanto outros não. Podem ser duros ou macios, hidrofóbicos ou usados como isolantes elétricos, entre muitas outras características. Essa diversidade permite que os materiais sejam sintetizados para uma infinidade de usos práticos. Assim, não é difícil explicar a enorme importância tecnológica desses materiais e por que é que os polímeros ocupam um lugar, neste momento, insubstituível no cotidiano de cada ser humano. A diversidade de propriedades dos polímeros requer uma extensa variedade de métodos experimentais para a sua síntese. Isso poderia ser um convite intrigante para adentrar o laboratório, explorando as diversas técnicas disponíveis para produzi-los. Agora que entendemos o que são os polímeros, vamos falar de sua importância nos smartphones. Esses materiais desempenham papéis vitais em várias partes do dispositivo, desde a carcaça externa até os componentes internos dos smartphones. Os polímeros são amplamente utilizados na fabricação das carcaças dos smartphones devido à sua leveza, durabilidade e capacidade de moldagem em diferentes formas e tamanhos. No entanto, os polímeros não estão presentes apenas na parte externa do smartphone. Eles também são encontrados em componentes internos, como os isolantes elétricos, que ajudam a proteger os circuitos eletrônicos contra curtos-circuitos e danos causados pelo calor. Segundo pesquisas, existem cerca de 1.000 substâncias diferentes nos resíduos eletrônicos de smartphones. O problema é que misturar materiais muito diferentes e usá-los em pequenas quantidades
como é feito atualmente nos smartphones, torna muito difícil separar e organizar esses fluxos de reciclagem. Por isso, várias normas globais especificam as marcações a serem dadas em uma peça plástica em relação às informações sobre seu polímero base, tipo e quantidade de cargas e outros aditivos. Com bases nessas marcações genéricas do produto, as várias peças plásticas podem ser facilmente identificadas e separadas para facilitar a reciclagem desses componentes de resíduos. Bom, sabemos que os plásticos são polímeros e sabemos, por episódios anteriores, que o smartphone tem cerca de 37% de plástico. A maioria dos estudos mostrou que os plásticos predominantes nos telefones celulares são os chamados plásticos de engenharia, como as misturas policarbonato, acrilonitrila butadieno estireno pura, acrilonitrila butadieno estireno e policarbonato e poliestireno de alto impacto. Além disso, os polímeros de smartphones podem conter retardadores de chamas bromados, incluindo éteres difenílicos polibromados e bifenilas polibromadas. O policarbonato é um polímero comum encontrado em uma variedade de aplicações. Além de ser usado na carcaça de seu smartphone e nas placas internas, podemos vê-lo também em garrafas, painéis, veículos blindados, capacetes, janelas, e é relatado que o consumo médio aumenta cerca de 7% a cada ano. A acrilonitrila butadieno estireno é um polímero amorfo termoplástico que possui excelentes propriedades como a tenacidade, resistência e estabilidade térmica. Por ser amorfo, ele não tem uma forma definida. As propriedades dependem principalmente da razão de mistura dos 3 constituintes principais, que é o estireno, butadieno e acrilonitrila. Por ter uma característica leve, é também muito utilizado na carcaça do smartphone com a mistura de policarbonato. O poliestireno de alto impacto é um polímero bifásico, no qual a fase emborrachada é incluída com poliestireno para melhorar o alongamento e a tenacidade. Vários produtos, além do smartphone, são fabricados a partir de poliestireno de alto impacto, como componentes em eletrônicos de consumo, refrigeradores, monitores, computadores e telecomunicações. Como a maioria destes polímeros são constituídos à base de derivados do petróleo, eles são inflamáveis. Por isso, há a necessidade de promover medidas que retardam a propagação das chamas, como os retardadores de chama bromados. De maneira geral, os retardadores de chama bromados são compostos de grande potencial tóxico e que, apesar de já terem sido proibidos em alguns países, ainda são bastante usados, principalmente em países em desenvolvimento. Neste episódio, vimos que os polímeros desempenham um papel fundamental na fabricação e funcionamento dos smartphones modernos. Sua versatilidade, durabilidade e capacidade de personalização os tornam essenciais para a criação de dispositivos móveis cada vez mais avançados e eficientes. Por isso, a indústria eletrônica tem sido considerada a maior e mais rápida indústria do mundo. No próximo episódio, vamos abordar uma questão importante: a reciclagem de resíduos telefônicos. É um assunto relevante para a sustentabilidade para o meio ambiente e esperamos trazer insights valiosos sobre como lidar com essa questão de forma consciente. Até lá!